Vamos tratar agora da questão da divisão. Operações de divisão, elas consideram essencialmente, eu vou botar aqui uma variável aqui, alguma coisa aqui que eu vou chamar de x vai ser igual a uma divisão aqui que contempla o que? O numerador e o denominador, tá? Por exemplo, numerador igual a 2.200 e o denominador igual a 220, tá? Já estão vendo aqui uma semelhança aqui de potência e tensão, tá? Aí a divisão nesse caso aqui é extremamente simples, a gente está vendo 220, tá? O que acontece? 220 aqui é a mesma coisa, 2.200 é igual ao que é? É igual a 220 vezes 10, tá? Então, já que tem 220 em cima e embaixo, vai cortar, papá, e o resultado vai ser 10, tá? Mas o que é importante de uma divisão, a grande mágica aí que a divisão nos traz é a regra de 3, tá? A regra de 3, ela nos traz aí a possibilidade de pensamentos proporcionais, tá? Então, e o pensamento proporcional ele não se aplica unicamente a cálculos, mas também para fazer algumas comparações, tá? Vamos a alguns exemplos aí. A potência, tão maior é a potência de um circuito, maior é a corrente, tá? Por quê? Porque nós temos aquela equação, vou pegar aqui o triângulo, potência, tensão e corrente, tá? O que acontece? A corrente é igual a potência dividida pela tensão, tá? Isso aqui além de ser uma equação aqui aplicável para cálculo de corrente, ela também é uma regra de 3. Por quê? Porque olhando aqui, a gente percebe o seguinte: quanto maior for a potência, maior vai ser a corrente, tá? Exemplo, vou fazer um exemplo rápido aqui. Qual é a corrente para uma potência de, como a gente fez ali, 2.200 volt-ampere, a uma tensão de 220 volts. Nós já vimos que são 10 amperes, tá? Agora, aumentando a potência, vamos colocar aqui a potência igual a 3.300 volt-ampere dividido por 220 volts, tá? Nós teremos o que? Teremos 33 dividido por 22, tá? Dá 15 amperes, ok? Então, aqui nós temos uma demonstração que, olhando já para uma equação, a gente consegue inferir aqui, deduzir que se o termo que está aqui na igualdade, que a gente pode imaginar o seguinte: nós temos uma igualdade aqui, ó. Se a potência é maior, vou botar aqui um valor qualquer, vou botar 1 aqui embaixo, tá? A gente não tem nenhum denominador, tá? Já que a nossa tensão ela nunca muda o valor, então aqui a gente pode botar um valor fixo também, sempre tem que ser 1 quando não tem nada embaixo, tá? A potência aumentando, a corrente também vai aumentar, tá? E agora, o que não é muito usual, se nós tivermos um caso diferente, se a tensão aumentar, o que vai acontecer com a corrente? A corrente ela vai diminuir, tá? Então a gente fala o que? Que a corrente é diretamente proporcional à potência, tá? E a tensão é inversamente proporcional, a corrente é inversamente proporcional à tensão, ok? Então aqui é só para vocês terem uma ligeira forma de enxergar uma igualdade desse tipo, tá? A gente observa que aquilo que está de um lado no numerador é proporcional àquilo que está do outro lado no numerador, tá? E vice-versa, ok? Vamos pegar aí uma analogia um pouquinho diferente, tá? Vamos pensar agora em área, tá?
A área de um retângulo, tá? É igual ao que? A base vezes a altura, tá? Vou colocar H aqui, vou colocar A, tá? Então a área é igual a base vezes a altura, ok? Se nós tivermos dois retângulos proporcionais, tá? Vou fazer um retângulo aqui maior, pá, desce aqui, beleza, tá? Então nós temos dois retângulos aqui que são proporcionais, tá? O que acontece é que nós temos a linha, que seria esse A aumentado, e o B', que seria aquele B aumentado, tá? O B', que seria aquele B aumentado. Então, a área do pequeno é a área do maior é B, tá? Então aqui a gente tem que... Não vou trabalhar com a linha aqui também para não confundi-los, a linha. Então o que acontece? A linha é igual a B' vezes a linha, tá? Agora, sem nos preocuparmos aqui com quanto de fato vale a área, tá? A gente vai dizer o seguinte, tá? Se eu dividir o meu B', que é o grande, pelo meu B menor, tá? Eu vou ter exatamente a mesma coisa que eu dividir o meu A' pelo meu A, ok? E agora nós podemos atribuir valores, tá? Se o B for igual a 4, se o B for igual a 4 e se o A for igual a 3, tá? E se o meu B maior for igual a 8, a questão é quanto vale esse A maior, tá? Daí para isso a gente usa tudo isso. Trouxe para apresentar para vocês agora a questão da regra de 3 aqui, tá? Então a gente vai substituir, ó. Nessa equação a gente tem o que? Tem o B' igual a 8, o B maior, B' igual a 8 e o B menor igual a 4, tá? E o A maior a gente não sabe quanto vale e o A menor vale 3, ok? Isso aqui é uma regra de 3, tá? A gente tem que calcular quanto vale o nosso A maior ali. Então aqui fica isso aqui se chama, é uma igualdade, tá? Que é uma proporção. Então a gente faz o seguinte, a gente multiplica o 3 por 8, fica igual ali, ó, 3 vezes 8 e divide pelo 4. E isso vai ser igual ao que a gente quer calcular. 3 vezes 8 é igual a 24. Dividimos por 4. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 6, tá? Quer dizer que esse A maior é igual a 6, tá? E aí o que se observa? Se observa que, de fato, quando a gente for reescrever aqui, já com os resultados, nós temos 8 dividido por 4 igual a 6 dividido por 3. E o que significa que isso aqui tem que ser igual a isso. Então, se eu dividir 8 por 4, vou ter 2, se dividir 6 por 3, também 2, tá? Então, de fato, aqui nós temos uma proporcionalidade. Isso é uma regra de 3, hein, tá? O que não foi tratado ainda? Multiplicação. A multiplicação ela é aquele recurso matemático aí que foi criado aí para facilitar, na verdade, cálculos de soma, né? Por quê? Vamos imaginar aqui vários quadradinhos, tá? Esse é o princípio aqui da multiplicação, do porquê de ela... Não sei quem foi o gênio que inventou isso aqui. Hoje para nós é muito simples, mas imaginem como isso aqui facilitou as coisas, né?
Então aqui nós temos, se a gente for contar, podemos somar, por exemplo, eu sei que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá? Nós temos 5 quadradinhos nesse lado, tá? E para contar quantos quadradinhos nós temos no total, nós podemos fazer o que? Contar um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e vai, tá? Só que isso não é uma forma muito razoável de se pensar, porque a gente aprendeu no colégio a multiplicar. O que é multiplicação? É saber quantos quadradinhos nós temos de um lado e contar quantos temos do outro, né? Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então aqui nós temos 9, e multiplicando um pelo outro, 9 vezes 5, nós teremos aí 45, tá? A partir até dessa linha de raciocínio, tá? Observem aqui, ó, a manipulação que eu vou fazer, ó. Eu vou tirar 2 quadrados aqui, tá? É só um jeito um pouco diferente de pensar, mas que vocês talvez vão achar interessante aí, ó. Como calcular quantos quadrados nós temos aqui no total? Tá? Tem duas formas. A mais rápida é a seguinte: nós temos pegar só essa parte aqui, tá? E fazer um cálculo direto e depois somar com 3. Quer ver? Aqui nós temos o 5 e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então nós teríamos 8 vezes 5 mais o 3. Tá? Teríamos aqui 43. Ok? Uma outra forma ainda de fazer esse cálculo, tá? Seria a seguinte, tá? Nós temos aqui desse lado 5 quadradinhos, tá? E esses 5 quadradinhos serão multiplicados por 9 colunas, tá? Só que uma delas não está inteira, tá? Seria o que? Seria as 8 colunas, como nós fizemos aqui, ó. 8 mais 3 de 5, tá? Mais 3 quintos, ok? Isso aqui é um complicador, parece que é, mas na prática, lá no fundo, de vez em quando, facilita, tá? Então o que acontece aqui, ó? Se eu dividir 3 por 5, tá? Aqui é até uma origem dos números decimais, nós vamos repetir aqui o 5, multiplicar por 8, mais 3 dividido por 5, dá quanto? Tá? Cálculo rápido, 3 dividido por 5, não consigo dividir direto por 5, tem que botar um número mais, então boto 0 aqui, a vírgula vai dar 0,6, tá? Aqui dá 30, o resto dá 0. Então tem 5 mais 5 que multiplica 8 mais 0,6, tá? Isso aqui vai dar igual a quanto? Vai dar 5 que multiplica 8,6, já que está somando, ok? Isso aqui dá quanto? Dá os 43, ok? É chato de calcular assim? Com certeza, mas observem agora como vai ser fácil fazer um cálculo um pouco mais complicado, tá? Se for pedido para vocês aí calcular quanto é que é 29,8 multiplicado por 5, tá? Como é que vocês vão fazer esse cálculo? Tá? Com base nessa linha de raciocínio? Pô, isso aqui é um número com vírgula complicado. Mas não, dá para simplificar pra caramba. Por quê? Porque se pegar e tratar esses 29,8 como 30 menos 0,2, tá? Isso aqui é fácil para vocês verem, que eu tenho 30 menos 0,2 igual a 29,8, tá? E multiplicar isso aqui por 5, o que acontece? Acontece que agora eu posso fazer o seguinte, posso inverter aquele processo que a gente fez antes e vou fazer aqui, ó, 5 vezes 30, tá? Menos 5 vezes 0,2. Olhem como ficou fácil. 5 vezes 30 dá 150. E 5 vezes 0,2 dá 1. Então a resposta é 149, ok? Isso aqui é uma forma de fazer cálculo de cabeça aí mais rápido, tá? Sempre busca um número redondo mais próximo e trabalha com ele, tá? O mesmo vale para o contrário aqui, ó. Vamos inverter um pouquinho aqui, ó. Quanto é que é 30,2 vezes 5? É muito parecido com o outro, né?
É só fazer 30 mais 0,2 multiplicado por 5, tá? A gente faz direto aqui, ó, 30 vezes 5, 150, tá? 0,2 vezes 5, 1, igual a 151, ok? Algumas questões, algumas coisas interessantes aí da matemática, tá? Em função principalmente do fator de potência. Vocês vão ver no fator de potência, tá? O fator de potência ele é sempre menor, isso aqui é um símbolo, tá? Significa que ele é menor ou igual a 1, beleza? Então, o que acontece aqui? E já que o fator de potência, tá? Aquela história, tá? Vamos pegar a potência aparente, tá? É igual à potência ativa dividida pelo fator de potência, tá? A gente viu isso na aula lá na segunda aula de grandezas elétricas, tá? Então o que acontece? Aqui eu vou reescrever, ó, a potência aparente é igual à potência ativa dividido por alguma coisa, tá? Vou botar dentro de uma caixinha que é menor ou igual a 1, tá? Então, o que acontece aqui? Quando nós dividimos um número por algum valor menor do que 1, tá? O resultado sempre vai ser maior que aquele número, tá? Então, o que acontece é que a gente pode afirmar o seguinte, ó, depois a gente vai para valores numéricos, tá? Que a potência aparente ela sempre vai ser maior ou igual à potência ativa, beleza? A potência aparente e a potência ativa, ela vem daquele triângulo. Um triângulo chama aqui equilátero, tá? Potência aparente aqui, aqui a potência ativa, tá? Então o que acontece? Esse cara aqui sempre vai ter um outro aqui que vai estar no ângulo reto com ele. Então a potência aparente sempre vai ser maior, tá? Isso aqui é um triângulo equilátero, caso vocês queiram estudar, até tem um nome para esse pedaço aqui, tá? Que é chamada potência reativa, que eu não cheguei a explicar na aula de grandezas elétricas. Mas a partir do triângulo equilátero, também uma forma de se obter esse valor aqui, tá? Não vou aprofundar aqui que não é do nosso interesse. Então, o que nos, digamos, aqui é uma constatação, digamos, uma explicação visual dessa afirmação aqui, tá? Quando o fator de potência for exatamente igual a 1, o que vai acontecer? A potência aparente ela vai estar exatamente em cima da potência ativa, tá? Então ela vai ter o mesmo tamanho, tá? E esse valor aqui, o PR, vai ser zero. Em todos os demais casos, a potência aparente sempre vai ser maior que a potência ativa, tá? Vamos usar um exemplo aqui, um fator de potência igual a 0,5, tá? Para um fator de potência igual a 0,5, pegando aqui uma potência ativa aqui, igual a 1000, tá? Temos 1000 watts, tá? Agora vamos levar esse 1000 watts para volt ampere, tá? Nossa potência aparente é igual à potência ativa, os 1000 watts, dividido por 0,5, tá? É aquela história, o fator de potência, a unidade dele, caso quiserem utilizar uma unidade para ele, é watt dividido por VA, tá? Então o que acontece? Aqui vai cortar os watts, a gente vai ter 1000 dividido por 0,5, tá? O VA, ele está aqui embaixo, ele vai virar lá para cima, tá? Então o que acontece? Nós temos 1000 dividido por 0,5. Dividir alguma coisa por um número menor que 1 não é muito intuitivo, tá? Então, o que a gente pode fazer, o que é 0,5? 0,5 é um número extremamente intuitivo para todo mundo. 0,5 é a mesma coisa que 50 por 100, tá? Daí que vem a expressão 50 por cento, tá? O cento é exatamente esse cara, tá? Então 50%, tá? É o que? É 50 partes de 100. Até escrevi aqui, não tinha necessidade, tá? Vamos escrever aqui, 50% é igual a 50%, tá? O que é 50% de qualquer coisa, tá? É
a metade. Tá? Então o que acontece? Tá? Se eu dividir alguma coisa pela metade, aqui eu vou ter que usar uma outra equaçãozinha rápida. A metade de 1 é quanto? É 2. Tá? Então, se pegarmos aqui 1000 e dividir por 1 dividido por 2, esse 2 ele vai, aquela história, a gente sempre inverte numerador e denominador quando faz uma divisão. A gente pega aqui, ó, o 1000 e pega esse cara aqui invertido, tá? Vai ter vezes 2 dividido por 1. Então a gente vai ter igual aqui a 2000 volt-ampere, tá? Então aquela história, a potência aparente 2000 lá é maior que a potência ativa lá, tá? Algumas frações aí, uma unidade aí que você sempre vê nas trenas, que são as polegadas, tá? As polegadas trabalham muito com frações, tá? Por exemplo, tem uma chave lá de boca de meia polegada, tá? A polegada se representa assim, tem uma chave de boca de 5/8 de polegada, tá? Ou uma chave de boca de 3/4, tá? Vocês também devem ver nessa trena, né, que sempre tem aquela escala lá dos centímetros, né? Depois em cima tem a escala das polegadas, né? Tá? Ela sempre esse aqui tem 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, tá? A gente vai ter uma polegada mais ou menos aqui e a segunda polegada mais ou menos aqui, tá? Por quê? Porque uma polegada é igual a 25,4 milímetros, tá? Uma polegada é igual a 2,54 centímetros, tá? Então por isso, mais ou menos aqui, ó, temos 2 centímetros, mais ou menos lá pela metade da polegada, tá? Então o que acontece? Uma chave aqui de meia polegada, tá? Ela é igual a 2,54 centímetros dividido por 2, tá? Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 1,27 centímetros, que seria mais ou menos uma chave de boca. Aqui a gente vai ser obrigado a usar uma chave de boca ou uma de 12 milímetros ou uma de 13 milímetros, ok? Vai ser de 13 porque o 7 aqui ele está mais próximo do 13 que do 12, tá? E também não caberia, por exemplo, vamos pegar aqui a de 5/8, tá? 5/8, até aproveitar fazendo uma regra de 3 aqui, né? Nós teríamos o que? Nós teríamos aqui, não adianta a regra de 3, faz divisão direto, tá? Nós teríamos aqui 2,54, tá? Multiplicado por 5 dividido por 8, tá? Esse cálculo é um pouquinho mais chato. Então vamos fazer aqui, ó, 2,54 dividido por 8, tá? Aqui dá 0,3, aqui vai dar 2,4, sobra 14, aqui vai dar 1, aqui sobra 8, sobra 6, pede um 0 ali, vai dar mais ou menos 0,31, que vai dar mais ou menos 2,54, perdão, vai dar mais ou menos 0,31 centímetros multiplicado por 5, que é mais ou menos 1,5 centímetros, tá? Seria uma chave de mais ou menos 15 milímetros, tá? Então assim a gente consegue fazer as conversões, tá? Na calculadora, qual seria o raciocínio, né? Divide 5 por 8 e multiplica pelo tamanho da polegada. Se pegar direto em milímetros, já vai dar direto a resposta da chave de boca, por exemplo, em milímetros, ok?
Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui na parte de conversões de escalas, tá? O que acontece? A gente vai trabalhar aqui só com escalas lineares, ok? A gente não vai trabalhar com área, por exemplo, nem com volume, tá? Então nós podemos ter aqui, por exemplo, isso é muito usual para todo mundo aí, tipo, e vai no mercado e vai comprar carne, por exemplo. O cara vai lá e pede, eu quero 2 quilos, sei lá, de maminha, tá? E eu quero 800 gramas de, sei lá, de picanha, tá? O que acontece? Falando, é intuitivo para nós saber que 2 quilos são de fato mais do que 800, tá? E simplesmente isolando aqui, ó, se eu falar 2 quilos é maior do que 800, tá? Desconsiderando a unidade, tá? O 2 quilos é maior que 800 por quê? Porque todo mundo sabe que o quilo, tá, é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então o que acontece? De fato, 2000 é maior do que 800, tá? 2.000 gramas é mais do que 800 gramas, tá? Na área elétrica, o que vai digamos, as escalas que nós iremos trabalhar são basicamente a de quilo, tá? Que está mais vinculada à potência aqui. A unidade fundamental aqui, eu vou colocar uma letra U. E o mili, tá? O mili que vai estar mais vinculado à corrente, tá? Principalmente na escala aí residencial. Nós temos, por exemplo, em eletrônica, a gente fala em equipamentos que consomem miliwatt, mas aqui não é o nosso caso. Você vai trabalhar com potências maiores, tá? Então, um chuveiro de 5.500 watts, tá? Uma outra forma de escrever esses 5.500 watts, eu vou colocar ele aqui na coluna do meio, tá? 5.500 watts, tá? A gente não vai querer se preocupar em quantos miliwatt dá, porque isso aqui daria 5.500.000 miliwatt, tá? A gente vai querer trabalhar com um número mais fácil para nós, que é o número entre 0 e 10. Então, a gente vai ter o que? A gente vai tratar essa informação em quilo aqui, então vai ser alguma coisa em quilowatt, tá? Já que o quilo equivale a 1000, então a gente faz o que? A gente simplesmente divide 5.500 por 1000, então vai dar 5,5 kW, ok? Então se falar para vocês, vamos somar as potências de um quarto lá que foi feita uma suíte, tem um banheiro junto. O chuveiro bota aí 5.500, bota mais um ar-condicionado aí, bota esse ar-condicionado com 1,2 kW, bota umas tomadas de uso geral lá que vão dar mais, pega aqui 10 mais 4,4 kW, tá? Me lembrei agora que tem também 2 lâmpadas, vai dar 200 watts, opa, aqui a gente estava trabalhando em quilowatt, as 2 lâmpadas 200 watts, tá? Esses 200 watts vocês vão ter que levar para quilo, porque a gente está trabalhando em quilo, tá? Então para sair de watt para quilowatt a gente divide por 1000, e para ir de quilo para unidade, no caso, quilowatt para watt, a gente multiplica por 1000, tá? Então aqueles 200 watt a gente tem que dividir por 1000, vai dar 0,2 kW, ok? Então a gente vai ter aqui 6712, não, 813, vai um lá, 6711, 11,3 kW, ok? Agora, questão aí dos amperes, vai ser muito mais rotineiro para nós trabalhar de fato com alguma coisa em amperes. Só que vocês vão aprender lá no disjuntor diferencial residual, tá? Que ele atua em 0,01
Perdão, ele atua em 30 miliamperes, tá? Ele atua, depois eu vou ver como funciona ele, é uma corrente de atuação de 30 miliamperes. Quando ele perceber que a diferença de corrente der 30 miliamperes, ele vai atuar. Como falei, vou deixar isso para a aula, vai esclarecer o que significa de fato esse valor aqui, tá? Mas esse valor, ele é um valor muito baixo, tá? E de fato, em amperes, tá? Quanto nós teremos desses 30 miliamperes? Aí vem a questão, o que é o mili? O mili é a mesma coisa que dividir por 1000. Tá? Já que ele está dividindo aqui por 1000, eu tenho 30, mas isso aqui é uma coisa que ele é igual a 30 dividido por 1000 amperes. Então fica simples, se eu pegar 30 dividido por 1000, eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,03 amperes, ok? É um valor realmente baixo aí, é uma corrente de proteção, ok?